Olá, você já deve ter percebido que a avaliação é uma função hoje que se encontra consolidada na agenda institucional do país. Se avalia todo o tempo, se avalia programas, se avaliam projetos, se avaliam políticas e a ordem é avaliar, ainda que não se saiba bem como fazer, o que fazer com os resultados da avaliação. Mas por que se avalia tanto? Como chegamos a esta cultura de avaliação no país? Este é o nosso tema da aula de hoje, avaliação de políticas e programas sociais no Brasil. E assim assistimos a uma certa automatização da função avaliação e vemos que essa função avaliação está incorporada em diferentes agendas do governo, seja ele do Estado, do governo federal, dos governos do município, os governos municipais, chegando também a uma grande influência nas ONGs, nos movimentos sociais, enfim, a essa grande difusão da avaliação. Mas essa automatização leva também a um estado que a gente pode imaginar que é de pouca reflexão sobre isso, né? Sobre por que se avalia. Então, nós vamos tentar compreender na aula de hoje como se deu, como se construiu essa lacuna entre um consenso sobre a necessidade da avaliação e, ao mesmo tempo, uma grande dificuldade de incorporar a avaliação em processos ou em ciclos de aprendizagem institucional e ou organizacional. Para entendermos como funciona a cultura da avaliação no país, é preciso compreender em que contexto institucional e político a avaliação termina ganhando esse grande corpo que nós vemos hoje. E este contexto é a reforma do Estado. Então é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre avaliação e reforma do Estado. Assim como aconteceu com outros países da América Latina, a avaliação chega no nosso país sob uma forte crise fiscal, uma crise de governabilidade, além de uma grande crise de credibilidade. Essas três crises, juntas, as crises clássicas da reforma do Estado, terminam levando os governantes daquele período. Nós estamos falando exatamente do governo, do comecinho do governo de Fernando Henrique Cardoso, no qual nós tínhamos o ministro Bresser Pereira como ministro da Reforma do Estado, da Administração e Reforma do Estado, né? Termina-se pensando que essas três crises, para combater essas crises, é preciso adotar uma postura mais gerencialista, no marco de uma ideologia neoliberalista. Esta abordagem gerencialista pressupunha uma estrutura decisional de cima para baixo, ou seja, top-down, o que a gente chama de estrutura decisional top-down, que era uma estrutura decisional que a gente termina importando um pouquinho dos grandes modelos vigentes naquele período. Aliás, dos modelos vigentes num período um pouquinho anterior ao nosso, que é o período no qual, nos Estados Unidos, nós tínhamos Ronald Reagan, né, como presidente, e na Inglaterra eles tinham Margaret Thatcher como primeira-ministra. Então, isso acontece nos anos 80, mas chega aqui no Brasil nos anos 90, com toda essa ideia de controle, de eficiência, mas também de eficácia e, sobretudo, de elevar o Estado a um grau de competitividade acima do que se tinha no período, ou seja, buscar essa competitividade máxima, que queria dizer também otimizar recursos, fazer escolhas, transferir também uma parte do que era a função do Estado para o mercado e assim por diante. Nós vamos agora ver um pouquinho um clipe sobre as modificações que aconteciam naquele período na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Inglaterra, a cultura da avaliação, voltada para a tomada de decisão, foi adotada no final dos anos 80, juntamente com a adoção de políticas que primavam pela maximização da produção, pela redução dos gastos públicos e pela flexibilização no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, era defendida a ideia de que a utilização racional dos recursos garantiria a otimização dos resultados. O governo propunha que o Estado diminuísse ainda mais, aumentando, porém, o seu padrão de excelência. Alguns autores relacionam essas mudanças bem-sucedidas que acontecem nos Estados Unidos e na Inglaterra aos ideais que predominavam naquela época, ou seja, a cultura de cada um desses países, cada um desses lugares. Na Inglaterra, por exemplo, alguns autores relacionam
essas mudanças à cultura dos ideais vitorianos, a esses ideais que pressupõem um homem mais abnegado, mais disposto a um trabalho duro, a um trabalho árduo, né? Sacrificando um pouco também da sua vida pessoal em função de uma construção coletiva. Já nos Estados Unidos, se pressupõe uma coisa um pouquinho diferente, que é o ideal do American Dream, que é esse sonho americano que termina impulsionando essa visão mais competitiva, né, estadunidense. Ou seja, é possível conquistar o sucesso independentemente da posição na qual esse estadunidense, esse homem dos Estados Unidos se encontra. Ou seja, o sucesso individual depende, sobretudo, da sua capacidade de mobilizar os seus próprios recursos, ainda que precários, ainda que poucos, com muita criatividade e com muita competitividade. A partir dessas experiências, né, dos Estados Unidos e da Inglaterra, mas também de outras experiências ocorridas sempre ali no mundo anglo-saxônico, dois autores, David Osborne e Ted Gaebler, publicaram um livro no começo dos anos 90 que chegou ao Brasil, assim como em outros países também da América Latina, e fez um grande sucesso e terminou influenciando toda a reforma do Estado. Esse livro chamava-se Reinventando o Governo e foi vista pelos críticos do período como uma perestroika americana, porque assim como a perestroika dava novas diretrizes para o mundo socialista, esse livro que a gente está comentando agora, dava novas diretrizes para este novo governo. E não por acaso o título dele é Reinventando o Governo, como o espírito empreendedor está transformando o setor público. Nós vamos agora compreender um pouquinho, buscar entender o que é que esses autores chamam de governo empreendedor. Governo empreendedor é aquele que emprega os recursos de formas novas para maximizar a produtividade e a eficiência. Estes autores usam diferentes expressões para explicar o que é a reinvenção desse governo. Por exemplo, esse governo reinventado busca e incentiva a competitividade. Isso quer dizer, então, que existe uma forte relação também que se busca com o mercado, de melhorar a competitividade tanto interna do país, quanto a competitividade externa do país com outros países também. Além do mais, esse governo reinventado deve ser catalisador das relações econômicas. Isso quer dizer também que ele se retira um pouco. Ele vai um pouquinho na linha desse estado mínimo, porque ele catalisa, ele promove, ele acelera. Ele não é o promotor, né? Ele não age ele age mais como regulador e menos de forma direta. Uma outra coisa é que ele é pertencente à comunidade, ou seja, a ideia de que existe uma corresponsabilização com outros atores. Além do mais, ele muda também a sua concepção, que passa a ser mais gerencialista, por isso ele passa a ser orientado por missões, né? Orientado por resultados, ele visa ao resultado. Ele não é mais orientado somente por um planejamento mais tecnocrático, enfim, ou pela ideia de que se trata os problemas indefinidamente. Um outro ponto importante é que ele é orientado ao mercado e orientado ao cliente. E isso é uma mudança significativa, sobretudo para a reelaboração da burocracia do Estado. Então, o cidadão não é mais um cidadão, é um cidadão cliente que, enfim, exige e do qual também é exigido uma série de coisas. E, além disso, esse governo reinventado é um governo empreendedor, é um governo preventivo, e aí vocês podem notar, não só nessa última, né, mas em todos os outros pontos também, o poder já que a avaliação termina recebendo. E esse é um governo também descentralizado, portanto, as funções do governo não estão mais somente sobre o poder central, né, mas existe uma redistribuição desse poder. Enfim, é um governo que se reinventa. Estas ideias todas chegam aqui no Brasil pelas mãos de Luiz Carlos Bresser Pereira e de Pinter Spink, e eles também terminam escrevendo um outro livro, que passa a ser meio que o livro-chave, né, o livro-guia da reforma do Estado, que se chama Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial, onde esse viés
essa tendência gerencialista, né? Sobretudo se a gente pensa nessa sobreposição, do cliente para o cidadão, ele termina sendo o nó, né? O ponto central dessa reforma da administração pública que Bresser Pereira, que era então o ministro do governo Fernando Henrique Cardoso, termina introduzindo aqui no país. Vamos ouvir agora, buscar agora compreender um pouquinho do que Bresser Pereira acredita que seja essa reforma do Estado e essa orientação a uma reestruturação da administração pública no país. No lugar da velha administração pública burocrática, emergiu uma nova forma de administração, a administração pública gerencial, que tomou emprestado do setor privado os imensos avanços práticos e teóricos ocorridos no século XX na administração de empresas, sem, contudo, perder sua característica específica, a de ser uma administração que não está orientada para o lucro, mas para o atendimento do interesse público. Observe que o que propõe o então ministro Bresser Pereira, que foi o ministro da Administração Federal e Reforma do Estado, no primeiro governo de Fernando Henrique Cardoso, ele foi ministro entre 1995 e 1998. Observe que o que ele propõe tem um viés extremamente gerencialista, ou seja, ele abraça essa ideia de uma administração mais top-down, mais de cima para baixo. E esse tipo de administração, esse modelo decisional top-down, ele pressupõe que o ator, não é? Que a gente chama de ator, mas o agente político, ele é dotado de uma racionalidade muito grande. Essa racionalidade pressupõe que ele consegue perceber todas as alternativas possíveis de ação e escolher a melhor alternativa. Ou seja, para ser racional é preciso ter a informação. E essa informação era dada muitas vezes por processos de avaliação. Pelo menos esta era a ideia. Então, se eu avalio, eu consigo informar o tomador de decisão, esse ator, né, fundamental, ou esse agente fundamental, eu consigo informar o tomador de decisão e o tomador de decisão, por sua vez, consegue imprimir um maior grau de racionalidade à sua decisão, imaginando que quanto mais informação, mais correta ou maiores as chances de se tomar uma boa decisão. Então, observe como a partir dessa visão de reforma do Estado, a avaliação termina também ficando muito vinculada às questões fundamentais dessa reforma, ou seja, a busca de eficiência, a busca de eficácia, a busca de responsabilização, que é um termo traduzido do accountability, né, do inglês, né, que significa responsabilizar os atores pelas decisões tomadas, e assim também como essa busca por otimizar o gasto público, tudo isso termina se vinculando muito à ideia de avaliação, ao conceito, à interpretação de avaliação. E não por acaso, muitos autores, né, terminam dizendo que a avaliação é quase um consenso na literatura, que a avaliação no país sobreviveu, nasceu, enfim, se difundiu ou se consolidou em função da reforma do Estado, dizendo que avaliação e reforma do Estado terminam compartilhando uma visão extremamente gerencialista. E nessa visão gerencialista, né, que a gente tem que sempre recordar essa expressãozinha top-down, o avaliador termina ganhando um status de demiúrgico, né? Termina ganhando esse poder muito grande de informar e de ajudar a decidir também o que fica, o que sai, o que se transfere do Estado para o mercado, enfim, que decisões tomar, como reduzir, como otimizar. Então, a avaliação acaba adquirindo um pouco
a ideia de que ela consegue julgar, né, separar o joio do trigo, separar o que do Estado funciona e o que do Estado não funciona, atribuindo um excesso de poder e um excesso de responsabilidade à avaliação, que passa um pouquinho a ser vista também com um certo receio pelos próprios tomadores de decisão e pela própria sociedade também. Então, é como se a avaliação passasse a dar mais legitimidade às decisões, né? Como se ela desse cientificidade às decisões tomadas pelo governo. Essa perspectiva que a reforma do Estado traz para a avaliação, né, consolida sobre a avaliação, em cima da avaliação, termina vendo esse avaliador de um modo muito importante, não é? Termina sobredimensionando a figura desse avaliador, que passa a ser um coautor da tomada de decisão e passa também a assumir uma função um pouco de mediador decisional, mas também de quase um processo, quase que um auditor dos processos gerenciais públicos. A partir daí, a avaliação termina tendo que responder algumas perguntas, né, que são as perguntas avaliadoras ou as perguntas avaliatórias. No bojo da reforma do Estado, essas perguntas terminam também estando extremamente relacionadas aos pressupostos desse Estado reinventado, né, que Bresser traz para aqui. Então, são perguntas como o que suprimir das funções do Estado, ou até mesmo quais funções suprimir, o que transferir para o mercado, como gastar menos, onde economizar, né? Como otimizar todos esses recursos. Alguns autores foram extremamente críticos com essa visão um pouco restrita da avaliação, e entre esses autores podemos encontrar, por exemplo, Darlene Hammond, né, uma autora que diz que esses processos terminaram fazendo com que os grandes protagonistas da avaliação vinculada à reforma do Estado terminaram sendo os escritórios externos os escritórios externos um pouco de advocacia, mas, assim, sobretudo, esses escritórios externos de auditoria, né, que é uma visão de avaliação que vocês irão ver também, um pouco mais tendenciosa, porque olha para dentro do objeto, né? Quando eu vou fazer uma auditoria, realizar uma auditoria, eu termino partindo já dos objetivos e, sobretudo, das metas desses programas. Se foram alcançados, se não foram, se o custo foi excessivo, se não foi. Então, ela está muito relacionada a uma visão mais custo-benefício. Outros autores, como Caiden e Caiden, né, que são duas pessoas que trabalham muito juntas, elas terminam dizendo o seguinte, que em todo esse processo, o avaliador assumiu essa figura demiúrgica, né, em função da reforma do Estado, mas pouco trouxe de consequência para o que se chama de aprendizagem institucional, de aprendizagem política a esse processo. Então, eles também são extremamente críticos a esta visão que consideram restritiva da avaliação, mais vinculada a um olhar de auditoria do que realmente a um olhar de avaliação mais abrangente. E, de fato, nós vemos que a avaliação no país terminou se vinculando também a dois processos que são processos da reforma do Estado que ganharam muita força nesse período, né? Terminaram legitimando e sendo construídas, os processos de avaliação sendo construídos muitas vezes em função desses dois processos, né? Que é a desregulamentação ou deregulation, né? Esse primeiro processo é quando a gente imagina que é preciso eliminar as restrições dos negócios, é preciso eliminar ou diminuir o máximo possível as restrições ao mercado, para que o mercado sozinho consiga se resolver, consiga equacionar todos os problemas. Então, quando a gente desregulamenta, a gente está
A gente tira da maior liberdade ao mercado para que ele resolva as suas funções e também para que algumas dessas funções que antes não eram vistas como atrativas para o mercado passem a ser atrativas ao mercado. Então esse era um primeiro processo muito usado e seguramente vocês se lembram disso na reforma do Estado nos anos 90 no nosso país. E o segundo processo é o devolution, que a gente traduz aqui para devolução, que é o ato ou o conjunto de medidas que visa enxugar o Estado, diminuir o tamanho do Estado, privatizando algumas funções e assim por diante. Esses dois processos, claro que eu vou ser um pouco esquemática aqui, mas esses dois processos terminaram levando a uma revisão e uma reestruturação das funções e serviços públicos. Outros processos também, mas esses dois tiveram bastante peso. Então, de um lado, isso foi revisto no que concerne as instâncias subnacionais, aos governos, né, subnacionais, ao governo do Estado, aos governos municipais, né, que é a descentralização. Lembrando que essa descentralização, a descentralização nossa, né, brasileira, tem uma característica muito interessante, porque é a primeira descentralização que acontece na Constituição, né? Primeiro acontece na Constituição e depois, a partir da Constituição, ela termina sendo regulada pelos outros níveis de governo e sendo legislada também após isso. Então, abraça essa diretriz constitucional e termina revendo essas instâncias subnacionais e, por outro lado, termina também revendo as relações com o mercado, sobretudo no que diz respeito às privatizações. Se a gente pegar como exemplo, por exemplo, como um bom exemplo disso pode ser a saúde, né, que passa a ser descentralizada, então o Estado e, sobretudo, o município passa a ter funções bem mais executivas do que o governo federal, que passa a ser mais um gestor do processo e o avaliador também, e assim como o mercado, visto que nesse período também parte da política da saúde termina sendo também privatizada. Para a gente entender como funciona isso, a melhor coisa é a gente compreender a evolução das experiências de avaliação no setor público do país. O principal instrumento da reforma do Estado aqui no nosso país é o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que é implantado pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARE, né? Ele é implantado em 1995 e ele termina assumindo, assim, abraçando de forma muito enfática uma interpretação da avaliação como mediador de decisões, um processo mediador de decisões, um processo também de responsabilização dos atores formuladores e dos atores implementadores de política, assim como, muito fortemente, uma interpretação da avaliação como um aquilatador de resultados, ou seja, dentro de uma interpretação que assume a ideia do ciclo, é uma visão bastante tradicional do ciclo de política, o ciclo de vida de uma política, que consiste em formular, depois implementar e depois avaliar. E por isso que a gente fala que a avaliação é como o aquilatador do processo. Essa visão mais tradicional termina separando também e dificultando, como vocês vão ver mais adiante, a incorporação da avaliação no próprio processo de formulação, mas também no processo de implementação, provocando, por exemplo, melhorias, né, proporcionando melhorias ou criando contextos de aprendizagem institucional e ou organizacional. Bom, dentro dessa cultura, né, que o MARE traz para a gente, é criado em 1997 um programa de qualidade e participação na administração pública. Este programa também toma a avaliação, também assume essa interpretação que eu acabei de falar sobre da avaliação como aquilatadora de resultados, como responsabilização dos atores e também como mediador dos processos decisionais. Esse programa que é implantado em 97, em 99 ele muda de nome. Ele passa a ser um programa de qualidade no serviço público. Então, se vocês forem pesquisar por aí, observem essa mudança. Bom,
Em ambos os processos, a gente vê algumas mudanças muito importantes, que é a obrigatoriedade da prestação de contas, que não é algo relacionado à avaliação, é relacionado à reforma do Estado, mas que a avaliação vem como, digamos, proporcionar um instrumento de responsabilização em função da prestação dessas contas, que passa a ser obrigatória, e por isso seus agentes passam a ser responsabilizados. Além disso, traz uma outra mudança cultural também, né? Essa administração, de uma administração burocrática para uma administração gerencial, uma administração mais verticalizada, né? Essa perspectiva gerencialista se revela de modo muito claro em alguns dos objetivos específicos que encontramos no plano. Vamos até eles. Instrumentalizar, acompanhar e avaliar as ações que visem o aprimoramento e a melhoria da qualidade na prestação de serviços pelo setor público. Conceber mecanismos que viabilizem a integração dos cidadãos no processo de definição, implementação e avaliação da ação pública. Definir indicadores de desempenho para a avaliação de resultados e de níveis de satisfação dos seus clientes, internos e externos, e estimular a sua utilização. Em 2001, é criado o Sistema de Avaliação e Melhoria da Gestão Pública, ainda sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, que era um programa voltado para as empresas públicas e de administração direta, e a adesão a esse programa era voluntária. Em 2005, já na gestão de Luiz Inácio Lula da Silva, é criado o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o chamado GES Pública. O GES Pública passa a conter dentro de si, a partir de 2006, um sistema de avaliação, que é o sistema de avaliação do GES Pública. Esse sistema termina apostando também na ideia da autoavaliação, assim como aquele programa inicial de Fernando Henrique Cardoso. E esse programa também termina mantendo, em muitos pontos, uma visão gerencialista da administração pública, ainda que procure inovar, sobretudo no que diz respeito aos processos de aprendizagem, porque o GES Pública visa não uma avaliação à toa, sem nenhum vínculo, mas uma avaliação voltada a ciclos de aprendizagem, a ciclos de autoavaliação, com objetivos e metas muito claras de melhoria desses programas. O GES Pública também tem uma adesão voluntária. E esse viés gerencialista misturado com um viés já mais de aprendizagem termina se revelando um pouco nos critérios, na adoção de critérios de excelência. Vamos ver um pouco quais são esses critérios para a gente entender um pouquinho essa lógica, e podemos ver que é liderança, estratégias e planos, cidadãos e sociedade, né, essa relação que existe, informação e conhecimento. O quinto desses critérios é pessoas, o sexto é processos e o sétimo é resultados, se imaginando então um ciclo, né, maior, um ciclo, a compreensão do ciclo de vida de uma política de modo um pouquinho menos tradicional, um pouquinho mais moderno, né, no qual a avaliação termina entrando e alimentando ou retroalimentando todo o processo de formulação e implementação das políticas. A compreensão dessa mistura que se faz um pouco entre um viés mais gerencialista e essa nova tendência de interpretar a avaliação como um processo de aprendizagem se revela nesses ciclos, né? A partir daí, o GES Pública institui como os ciclos do Sistema de Avaliação e Melhoria da Gestão Pública um ciclo mais abrangente, mais largo do que aquele simples ciclo de vida de formulação, implementação e avaliação que a gente viu há alguns minutos atrás. Então, esse novo ciclo é composto por 7 passos, né? E o primeiro deles é a autoavaliação da gestão, que é feita pela própria organização que está implementando o projeto. O segundo é a validação externa, né? Essa validação externa é feita pela organização como um todo, mas também pode ser feita por avaliadores externos. E, em seguida, passa uma terceira etapa desse ciclo, que é o planejamento para a melhoria da gestão,
a quarta etapa, que é a implementação dessas melhorias, uma quinta etapa, que é acompanhamento e controle da implantação dessas melhorias, um sexto, que são ações corretivas, né, imaginando-se que o processo de formulação não consegue prever tudo, e a sétima e última etapa, que é o reinício do ciclo. Então, nisso a gente nota que já se superou essa fase de um ciclo de vida mais restrito, se incorporou a ideia de aprendizagem, né, ao sistema de avaliação e de monitoramento, porque ele se conclui realimentando, né, recomeçando um ciclo no qual metas de melhoria foram desejosamente, pelo menos, alcançados, e a gente viu que a interpretação mudou um pouco. Todavia, ela mudou um pouco, mas não mudou completamente, porque aquele viés gerencialista ainda continua, ainda perdura, ainda perpassa, né, essa ideia de um ciclo que, mesmo mais largo e abrangente, ainda é muito por pedacinhos, né? E uma das evidências dessa concepção gerencialista é o próprio Prêmio de Qualidade do Governo Federal, o PQGF, que foi instituído em 98, foi uma das últimas ações de Bresser, e ele continua até hoje, e ele tem um peso ainda muito grande. Todavia, não dá para dizer que a visão continua a mesma, não continua a mesma, mas resquícios dessa visão gerencialista, que aliás não são tão resquícios assim, ainda continua. Um outro ganho fundamental também do GES Pública em relação ao programa anterior é que ele terminou se difundindo um pouco mais em diferentes esferas de atuação ou diferentes setores de políticas públicas no país. Esse também foi um segundo ganho muito grande. Bom, vamos agora rever um pouquinho a evolução desse processo. Em 1995, foi implantado o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, cujo principal instrumento era lançar diretrizes gerais da avaliação. Em 1997, foi lançado o Programa Qualidade e Participação na Administração Pública, que lançava diretrizes mais específicas ainda para a avaliação. Em 1999, foi instituído o Programa de Qualidade no Serviço Público, que buscava implantar um sistema de avaliação e melhoria da gestão pública. Esse sistema foi implantado um pouquinho depois, em 2001. Em 2004, foi implantada a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, cujo principal produto foi um sistema de avaliação e monitoramento das políticas e programas sociais. Esta, aliás, foi a primeira tentativa do governo federal de criar um sistema de avaliação próprio para as políticas sociais. Até então, todos os sistemas eram previstos para todos os setores de políticas. Desta vez, com a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, a SAGE, pela primeira vez se dá um passo em criar sistemáticas de avaliação específicas para as políticas sociais. Em 2005, é criado o Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização, o GES Pública, que lança, no ano seguinte, em 2006, o Sistema de Avaliação do GES Pública, que já incorpora a ideia de aprendizagem institucional e ou organizacional. Como vimos, a avaliação está extremamente relacionada à reforma do Estado. Contudo, não é possível dizer que a avaliação no país conte hoje com uma cultura extremamente definida. Pelo contrário, o que nós vemos agora é uma busca de uma nova identidade, é a busca de construir uma nova cultura de avaliação, na qual a aprendizagem seja um dos seus pilares ou o seu principal pilar, né? Nós vimos também que até hoje, não obstante todos esses esforços, a principal dificuldade continua sendo em como pegar os resultados da avaliação e fazê-los serem vistos como parte do processo, parte do ciclo de vida de uma política e dos seus instrumentos, ou seja, de um plano, de um programa, de uma política, de uma ação, sobretudo no campo ou no setor social. Então, esse novo contexto da avaliação no país termina sendo muito rico, porque
Por enquanto, nós podemos dizer que estamos, né, em um momento de transição, onde um certo hibridismo aparece, mas que parece ser e que pode ser um hibridismo criativo, propositivo, do ponto de vista tanto metodológico quanto do ponto de vista da finalidade e dos usos da avaliação. Como dica de leitura, eu gostaria de deixar 3 sugestões. A primeira delas é o site do GES-Pública, gespublica.gov.br. Dê uma olhada em todo o site, mas procure observar com mais atenção o que se refere à autoavaliação. A segunda dica é o site da Reforma da Gestão Pública. Eu lhe aconselho a olhar também com bastante atenção e, sobretudo, com um olhar muito crítico também o conteúdo do site. E a terceira dica é um artigo muito interessante que fala sobre a política da avaliação de políticas públicas, que é de Carlos Aurélio Pimenta de Faria. Para encontrar esse artigo, para baixá-lo, basta acessar o site do Cielo, cielo.br, e colocar o nome do autor, fazer a busca por autor, Pimenta de Faria. Bom, então é isso, eu espero que vocês gostem dessas dicas de leitura e bons estudos. Nos vemos!